tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, nessa semana você vai fazer atividades relacionadas com a letra H, planejar um recital e estudar um texto de opinião. Na semana passada, entramos no mundo da poesia. Observamos a estrutura e as rimas de poemas e aprendemos que as crianças merecem respeito e que elas têm opinião. Analisamos uma obra de arte e consultamos sua referência para descobrir informações importantes. Aqui, vale lembrar que sempre devemos prestar atenção à referência, seja de obras de arte, seja de textos, pois elas nos fornecem muitas informações, como o nome de autor, nome da obra, local de publicação, data, entre outras informações. Também retomamos os conceitos de estrofe, verso e rima. Vamos relembrá-los? O verso é cada linha do poema. A estrofe é cada conjunto de versos separado dos outros conjuntos por um espaço. Já a rima é uma semelhança de som entre as palavras, que podem aparecer no final ou no meio do verso. Agora que você já está familiarizado com esses conceitos, que tal acompanhar a leitura do poema Maluquices do H, de Pedro Bandeira? Esse título faz você imaginar alguma coisa? Sobre o que o texto vai falar? Então vamos à leitura. Dica: enquanto você acompanha a leitura, que tal aproveitar esse momento para circular as estrofes, numerar os versos e pintar as rimas? Assim, você vai colocando em prática os conceitos aprendidos até agora. Depois, lembre de ler a referência, observando as informações nela presentes. Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem para cá, vamos juntos tomar chá. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. Se na fila está a avó, vira filha, veja só. Se da bolha ele escapar, uma bola vai virar. Se o bicho perde o H, com um bico vai ficar. Hoje, com H se fala, sem H é uma falha. Ora escrita sem H, ora as bolas vai ficar. Agora, mãos à obra. Nas atividades 2 e 3 da seção Palavras de cá para lá, você vai observar a presença da letra H. Observe que na atividade 2, você terá pares de palavras, ou seja, ao acrescentar a letra H, transformou uma palavra em outra. Isso nos mostra que, apesar de não representar som algum, o H muda muita coisa, não é? Na atividade 3, você precisa desembaralhar as letras, tentando formar o nome do que está representado nas imagens. Depois de desembaralhar, ainda será preciso descobrir a letra que falta. Leia a dica no quadrinho ao lado da questão e divirta-se. Finalizadas essas questões, abram o livro de atividades na página 23. Nele, vocês vão poder ampliar o trabalho com a letra H. A leitura de poemas pode proporcionar momentos muito divertidos e prazerosos, pois, como já estudamos, eles trabalham a musicalidade das palavras e exploram os sentidos que elas podem ter, o que torna a leitura gostosa e divertida. Para espalhar ainda mais poesia pelo mundo, na seção Com a Palavra, vocês vão organizar um recital de poemas. Mas afinal, o que é um recital? Recitar é dizer em voz alta um poema, considerando o ritmo e a entonação apropriados. Quando as pessoas se reúnem para recitar poemas, elas organizam um recital. Para fazer isso, você vai precisar convidar algumas pessoas e escolher poemas, certo? Então, antes de iniciar o planejamento do recital, convide seus pais ou responsáveis para participar. Juntos, acompanhe a leitura do poema Papéis de Seda, de Rosiana Murray, na página 54. Papéis de seda. O menino espalha pela mesa da sala papéis de seda,
cola, varetas, barbante e por um instante a casa se transforma numa fábrica colorida de pipa. O tempo corre, apita, se agita, enquanto o céu espera. Gostaram do poema? Querem saber um pouquinho mais sobre essa autora? Vamos lá! Rosiana nasceu no Rio de Janeiro e estudou literatura e língua francesa. Publicou seu primeiro livro infantil, Fardo de Carinho, em 1980. De lá para cá, lançou cerca de 100 livros para crianças e jovens. Quanta experiência, não é mesmo? Agora sim, sigam os passos descritos no livro de vocês na atividade 2 e juntos divirtam-se com a organização deste recital. Dica: lembre-se de que os gestos durante a leitura dão emoção ao que está sendo lido. Além disso, olhar para as pessoas demonstra respeito. Depois de cada apresentação, lembre-se de agradecer a todos. Agora nós vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. No Brasil e em diversos outros países, as pessoas podem se expressar, ou seja, se posicionar em relação a determinado assunto. Afinal, é muito importante se posicionar, não acha? Principalmente quando presenciamos algo que não achamos ser correto. E por sermos muitos, existem diferentes opiniões acerca de diferentes assuntos. Para verificar as diferentes opiniões existentes, converse com seus pais sobre o posicionamento deles quanto ao uso de celular por crianças, fazendo uma comparação com a sua opinião. Você vai perceber que não existe certo ou errado nessa atividade, e sim diferentes pontos de vista. Vocês conseguiram expor a opinião de vocês de forma respeitosa? Chegaram a um acordo ou vocês tinham opiniões parecidas? Na página 55, você vai ler um texto em que o autor fala sobre as brincadeiras de hoje e de antigamente, expondo a opinião dele a respeito desse assunto. Por apresentar a opinião do autor a esse tipo de texto, chamamos de texto de opinião. Agora que você já sabe o que é um texto de opinião, leia o texto da seção Clique no texto. Depois, responda as atividades 2, 3 e 4 na página 56. Vocês conhecem outras brincadeiras tão antigas quanto a queimada? Não seria legal aprender mais sobre brincadeiras e poder testar todas elas em casa com a sua família? Claro que sim, né? Por isso, com a ajuda de seus pais ou responsáveis, faça uma pesquisa para descobrir as regras de outras brincadeiras citadas no texto. Elas estão listadas lá na página 57 do seu livro, na atividade 5. Verifique se eles conhecem essas brincadeiras. Caso sim, peça que expliquem como brincar. E claro, aproveite para relembrar com eles algumas brincadeiras da infância deles. Depois, volte ao livro para responder as atividades de 6 até 12. Elas são importantes para você conhecer melhor o ponto de vista do autor do texto e entender como ele constrói a opinião dele. Por fim, você vai ter a chance de se posicionar a respeito desse tema. Preparados? Quando terminarem essas atividades, voltem aqui que falta só mais um pouquinho para terminarmos o conteúdo da semana. Voltamos! Para ampliar o trabalho com o gênero texto de opinião, pegue seu livro de atividades e abra-o nas páginas 24 e 25. Leia o texto de opinião da página 24 e converse com seus pais ou responsáveis sobre o trabalho infantil. Conte um pouco sobre o que você estudou e verifique a opinião deles sobre o assunto. Lembre-se de que do texto de opinião, o autor apresenta uma opinião sobre um determinado assunto. Durante esse bate-papo, exponha a sua opinião, ok? Depois, responda as atividades da página 25, de 5 a 9. Pessoal, nessa semana vimos um pouco sobre ortografia, explorando as características da letra H. E melhoramos nossas habilidades de leitura e interpretação, planejando um recital e estudando texto de opinião. Espero que tenha sido divertido e proveitoso para vocês. Lembre-se,
Nesse momento, vamos usar a tecnologia para o bem e espalhar conhecimento. Até a próxima!